Josué capítulo 7, você em casa prestando culto, porque o culto se presta em qualquer lugar. A mulher samaritana perguntou para Jesus onde que era o lugar de adoração, e Jesus, em outras palavras, disse em qualquer lugar, porque lá dentro é a adoração. Então você está impedido de estar no templo, então o teu lugar hoje é a tua casa, e é teu altar. Prestando culto a Deus com toda a reverência, em pé, no momento da leitura da palavra de Deus, vamos olhar para Josué no capítulo 7. Os primeiros versículos, até o versículo 12. Diz assim: os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Até aqui, e aqui teremos muitos subsídios para a mensagem dessa manhã. Oremos ao Senhor. Nosso Pai, eu preciso diante do teu povo, aqui no templo e nas suas casas, expressar minha dependência de ti para poder falar, não discursar, mas falar como oráculo, como profeta, como aquele que traz a mensagem do Senhor. Eu dependo do Espírito Santo, porque no meu conhecimento não é possível alcançar o lugar no interior das pessoas que precisa ser alcançado pela tua palavra. Somente o Senhor pode fazer isso, e eu peço a cooperação do Espírito Santo, tanto para me dar lucidez na pregação, como para trazer a todos nós entendimento dela, e acima de tudo, para ungir o nosso interior com a tua palavra. Eu lhe peço, Pai, no poder e na autoridade que há, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos aqui na igreja, nas suas casas, digam amém. Obrigado pelo tempo que ficaram em pé, diante da palavra, podem se assentar. E vamos confortavelmente, mas sem acomodação, ouvir daquilo que a palavra de Deus tem para nos alimentar nessa manhã. Trago um tema para vocês, nessa mensagem, que aborda a respeito das pessoas perigosas com as quais de alguma forma nos relacionamos. Outro dia nós falamos sobre valor da amizade, dentro dessa temática anual do viver em comunidade, apoiada em Atos dos Apóstolos.
Falamos do viver em comunidade gera vínculos e os vínculos produzem amizade. E é muito importante valorizar a amizade. Na mensagem seguinte, dando continuidade a esse pensamento, falamos sobre as más companhias e o cuidado com as amizades que estabelecemos, com as pessoas com as quais temos um vínculo próximo, afetivo, relacional, até profissional. As pessoas com quem nos afinamos para uma amizade. É muito perigoso, temos que escolher corretamente as amizades. Há um terceiro grupo de pessoas que nós vamos abordar hoje durante essa semana. São as pessoas perigosas. Então nós temos um primeiro grupo, aquelas que merecem o crédito de serem nossos amigos. Nos ajudam quando são nossos amigos. E devemos alimentar essas amizades com elas. Um segundo grupo de pessoas, aquelas que não merecem essa afetividade, não merecem estar no nosso rol mais íntimo de pessoas afetivas. Essas pessoas não podem ser nossos amigos. São pessoas que estão próximas de nós, às vezes na mesma igreja, às vezes na mesma família, às vezes até na mesma casa, no mesmo local de trabalho. Mas não podemos ser amigos dessas pessoas, porque elas são más companhias. E as más companhias destroem, corrompem os hábitos bons que nós temos, os costumes bons que nós temos. E agora nós vamos falar de um terceiro grupo de pessoas, as pessoas perigosas, que necessariamente podem não estar perto da gente. Pessoas que podem estar longe, que nem conhecemos no toque ou no falar com elas. Mas de alguma forma, chega até nós uma mensagem delas. Chega até nós uma forma de viver que elas têm. São pessoas perigosas com as quais nós temos que tomar muito cuidado. Temos um farto material na palavra de Deus, de exemplo de personagens bíblicos que se tornaram perigosos para toda uma nação, para todo um povo. Pessoas muito perigosas. Nosso personagem dessa mensagem no texto que nós lemos era um homem perigoso para Israel, chamado Acã. E nós vamos daqui a pouco olharmos para a vida de Acã e entendermos como que uma pessoa se torna perigosa. E assim, evitarmos a proximidade com as pessoas perigosas e também tomarmos cuidado para não sermos uma dessas pessoas perigosas. Mas antes de olharmos para Acã, temos um embasamento bíblico de pessoas perigosas. No Antigo Testamento, por exemplo, quero mencionar aqui 3 reis, Acabe, Manassés e Jeorão, pessoas perigosas para a nação. Muitos dos súditos desses homens, que faziam parte da nação do reino de Israel, nunca tiveram um contato com esses homens, nunca chegaram perto desses homens, nunca apertaram a mão desses homens, ou comeram uma refeição com eles, mas foram tremendamente prejudicados por esses homens, porque esses homens foram pessoas perigosas. Jorão, ele foi filho de Josafá, um dos maiores reis de Judá. Ele foi neto de Asa, um homem extraordinário. Mas com a sua vida, Jorão tornou-se uma pessoa muito perigosa, a ponto de, em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20, quando fala da morte de Jorão, diz assim: e Jorão morreu e não deixou saudades. Jorão morreu e não fez falta. Jorão morreu e ninguém chorou. Ninguém chorou, de tão perigoso que foi. Ora, numa cultura que quando os reis morriam, as pessoas entravam em luto, toda a nação, e jejuava, e não comia, e chorava, e pranteava. Mas esse homem era tão perigoso no comportamento dele, que quando ele morreu, ninguém chorou, não sentiram saudades. Pessoas perigosas são pessoas desprezíveis, são pessoas que merecem ser desprezadas. Eu não disse odiadas, porque temos uma graça
que nos ensina até a amar inimigos, mas desprezadas, não avaliadas conceitualmente de uma forma boa, não estarem perto de nós, nem o que elas dizem, nem o que elas escrevem, nem o que elas falam, nada chegar perto de nós, desprezarmos totalmente as pessoas perigosas. No Novo Testamento também temos muitos exemplos de gente perigosa. Nós temos um homem, Alexandre, que a Bíblia qualifica-o como latoeiro, aquele que trabalhava com artesanato de ferro, produzia coisas com ferro, que foi um crente criado no Evangelho, mas que se desviou e se tornou uma pessoa perigosa, a ponto do apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, dizer assim: o Alexandre me causou muitos prejuízos. Alexandre muitas vezes disse glória a Deus ouvindo Paulo falar. Alexandre muitas vezes aplaudiu os discursos de Paulo e cresceu como pessoa ouvindo a mensagem bíblica da boca de Paulo. Mas lá em Roma, quando Paulo estava preso, quem é que estava lá para testemunhar contra a vida de Paulo? Quem é que estava lá para falar mal de Paulo e ajudar a condenar Paulo, tentando o levar à prisão e à morte? Quem? Alexandre, uma pessoa perigosa, um ex-crente, um desviado. Tome cuidado com os desviados. Os desviados têm uma tendência muito grande de serem pessoas perigosas. Eu não estou dizendo que todos eles, alguns, nós podemos até trabalhar para tentar resgatá-los, mas tem que tomar cuidado com os desviados. São pessoas perigosas. Alexandre, o latoeiro, era alguém perigoso. Paulo fala dele na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 20, dizendo que ele se tornou um blasfemo, alguém que blasfemou contra a fé, quer dizer, alguém que negou a fé, alguém que um dia abraçou a fé e agora desprezou a fé, e agora fala mal da fé, e agora condena aqueles que estão na fé, como o próprio Alexandre fez com Paulo. Nós poderíamos ficar aqui com uma lista enorme de gente perigosa no Novo Testamento. Fatalmente muitos de vocês aqui, aí em casa, muitos de vocês estão lembrando de Ananias e Safira, talvez os personagens mais conhecidos quanto a gente perigosa, devido à ganância, à avareza que tinham, à mentira, à hipocrisia que estava no coração deles. Paulo também fala de um jovem na igreja de Corinto, que teve a ousadia de deitar-se com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. Era uma pessoa perigosa, a ponto de Paulo dizer: tirem esse cara do meio da igreja, afastem esse cara do nosso meio, tirem ele da nossa convivência, não aceitem essa pessoa junto com vocês, ele é muito perigoso, esse rapaz, ele é muito perigoso, a vida dele é muito perigosa. Precisa se identificar as pessoas perigosas e se afastar delas. A Bíblia ensina isso de uma maneira muito forte, muito abrangente. Mas na abordagem da mensagem dessa manhã, eu quero que vocês, junto comigo, pensemos nas pessoas que são perigosas para a alma. Porque quando falamos nos afastar de pessoas perigosas, aquela mãe que está preocupada com seu filho que está tendendo para um caminho das drogas, pensa no traficante de drogas. Todos nós, numa cidade grande como São Paulo, tendemos a ficar preocupados com sequestro, com roubos, com assaltos, com bandidos, com miliantes. Pessoas que tendem a fazer o mal, são pessoas perigosas sem dúvidas, mas são pessoas perigosas para o corpo. São pessoas perigosas para essa vida física que nós vemos. Elas podem nos deixar menos ricos ou mais pobres. Elas podem mutilar até uma parte do nosso corpo. Elas podem nos causar prejuízo financeiro, porque há pessoas perigosas no trabalho, desonestas, pessoas que são capazes de vender a mãe para ganhar algum dinheiro. São pessoas perigosas que nos lesam. E eu não quero me prender a isso. Eu quero falar sobre as pessoas perigosas para a alma, perigosas para os nossos hábitos, perigosas para os nossos costumes, perigosas para os conceitos bons que nós recebemos de Deus por meio da palavra,
pessoas que são perigosas e podem fazer mal para a nossa fé e para a nossa espiritualidade, podem nos afastar do caminho de Deus, podem nos afastar da eternidade. Eu quero falar das pessoas perigosas desse mundo, que embora não estejam dentro da nossa casa, não estejam na nossa convivência de igreja ou profissional, nunca apertamos as mãos delas, nem as abraçamos e nem a vimos por perto, mas são pessoas perigosas, porque de alguma forma têm acesso na nossa vida, têm acesso numa coluna de jornal que escrevem, têm acesso numa revista onde publicam um artigo, tem acesso num canal televisivo trazendo uma notícia. Hoje em dia, uma categoria de profissionais, eu vou fazer a ressalva com calma e cautela para todo mundo entender. Existem as exceções, mas via de regra, uma categoria de profissionais perigosos são jornalistas, muito perigosos. Porque o jornalismo no Brasil e no mundo perdeu a característica de dar notícia. E agora o jornalismo é interpretativo da notícia. Ele não dá a notícia, ele joga a ideologia e conceito do jornalista sobre o fato que aconteceu. Ele não informa o que está acontecendo. Ele prega o que ele acredita daquilo que está acontecendo. E muitas vezes desvirtuando toda a verdade. São pessoas perigosas, perigosas nos seus artigos, nos seus comentários políticos, comentários sanitários, comentários sociais, são perigosas na reportagem que apresentam. Hoje, o jornalista em si, que vai no campo e pega uma notícia e transmite, ele tem 10, 20 segundos na mídia. E depois outros jornalistas têm 1 hora, 2 ou 3 discutindo aquele fato, argumentando sobre aquele fato. E ali eles vão jogando suas ideias, seus conceitos, seus valores, sua cultura. São pessoas perigosas. Outra categoria profissional muito perigosa, principalmente nos dias atuais, que também tem exceções, são aqueles formadores dos jornalistas. E agora eu estou falando de professores de cursos universitários, tomados por ideias marxistas e comunistas, cheios de valores que degradam a vida familiar e a vida social, cheios de valores que negam a fé em Deus, que negam o próprio Deus, e vão à sua cátedra e ali dissimulam pessoas, contagiam pessoas, levando as suas ideias de um comunismo, de um marxismo, de uma ideologia que afasta e exclui Deus do mundo e da terra e da vida das pessoas. Professores universitários, não todos, mas a grande maioria deles são pessoas perigosas, que estão incutindo na mentalidade dos jovens, principalmente nas últimas 2 décadas, mas não só nisso, antes também, mas principalmente nas 2 últimas décadas no Brasil, estão incutindo as ideias de um regime que exclui os valores de Deus. Estava comentando com a minha esposa que entrei numa farmácia ontem para perguntar sobre um medicamento. E o rapaz da farmácia falou sobre um revitalizante masculino que ele usa. Na conversa que eu comecei a bater papo com ele. E ele falou, olha, eu uso isso que é muito bom. A minha mulher é bissexual. E ela chama as amigas dela para ir comigo no motel. E nós vamos para o motel, para a cama. Eu, as minhas amigas, as amigas da minha mulher, a minha mulher. Com a maior naturalidade, com um desconhecido. Vá percebendo que as pessoas perigosas estão implantando na cabeça de gente comum. Aquele atendente na farmácia, um moço comum. Não era um homem rico, não era uma pessoa muito culta, não, um homem bem comum. Eu perguntei para ele, mas você acha isso normal? Ele falou, é muito normal, muito natural. Hoje é assim. De onde ele tirou essa ideia?
das pessoas perigosas que estão aí na mídia, das pessoas perigosas que estão dentro das faculdades. Tome cuidado com as pessoas perigosas. Elas podem destruir toda uma construção espiritual que já foi feita na sua vida. Dada essa introdução, eu quero olhar agora junto com vocês para o texto bíblico, para essa figura, Acã, para essa pessoa perigosa chamada Acã, e olhando a história dele, buscar características da personalidade e do comportamento de pessoas perigosas. Porque eu pretendo que essa mensagem seja muito didática para a sua vida, e você tenha uma lupa capaz de identificar quem é perigoso, para que você não corra perigo, e você saiba usar essa lupa, e saiba colocar a lupa sobre as pessoas e identificar: essa pessoa tem características de alguém perigoso, eu vou tomar cuidado, e assim você preserve a sua alma. Vamos olhar então para Acã, que tinha como principal característica na vida dele um caráter ganancioso, egoísta e cobiçoso. Alguém que estava preso a este mundo, que para ele os principais valores eram os valores desse mundo. E aqui começamos a falar de pessoas perigosas. São aquelas pessoas que estão jogando todas as suas fichas nesse mundo. Eles olham para esse mundo e querem desse mundo extrair riqueza, prazer, cultura, tudo que é possível, sem se preocupar com os valores eternos, sem se importar com o depois. Querem o prazer, o gozo imediato, sem pensar nas consequências futuras daquele prazer do momento presente. São pessoas perigosas, todas elas nascem dessa característica. Quando você encontrar alguém que está só pensando nas coisas dessa vida, em detrimento das coisas eternas, lembre-se da admoestação de Paulo, que fala sobre cristãos, e ele diz: se nós cristãos esperamos em Deus somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outra tradução, dignos de compaixão. Precisamos de misericórdia. Por quê? Porque nós temos uma eternidade de quantos anos? De anos eternos, infinita para viver, e estamos nos preparando para isso. Mas colocamos nossos olhos, nosso coração, nossa mente em alguns poucos anos de vida aqui na terra, e fazemos disso tudo, e vivemos em função disso. Somos miseráveis, burros. Perdoe a Sociedade Protetora dos Animais de eu ter chamado de burro. Nem os burros são tão burros quanto os burros que eu estou falando. Porque os burros, eles são instintivamente burros. Mas os burros humanos, eles não são instintivamente burros. Eles são burros por opção. Sim, eles não têm intelecto, o raciocínio deles está decomposto por opção. Ora, qualquer pessoa que troque, vou figurar apenas, 200 anos de felicidade por uma semana de prazer, tem que ser taxada de ignorante, de tola, de louca, de burra, desculpem os burros. Ora, e é isso que fazem essas pessoas perigosas. Elas olham para esse contexto de vida e buscam um prazer ou um bem momentâneo, passageiro, e jogam fora tudo que seja mais profundo, eterno e poderoso. Começam por aí as pessoas perigosas. Se você conhecer alguém assim, se afaste. Tome cuidado com essa pessoa perigosa, que está olhando para essa vida e vivendo em função dessa vida tão somente, dizendo-se um cristão, evidentemente. Vamos entender essa história que lemos aqui na Bíblia em poucas palavras. Todos sabem que Israel foi liberto de um cativeiro de 400 anos no Egito e caminhou 40 anos no deserto para tomar posse de uma terra e aquele povo virar uma nação. A diferença entre povo e nação é a propriedade.
Um povo, ele fala a mesma língua e tem a mesma cultura, mas ele pode não ter um lugar. É só um povo. Mas quando adquire um lugar, se torna uma nação. Israel estava buscando deixar de ser um povo para se transformar numa nação, porque Deus havia prometido para eles. E depois de 40 anos eles começam a dominar partes geográficas da terra que Deus orientou que seria deles, e prometeu dar a eles para eles virarem uma nação. E Israel toma posse, vence aquela grande batalha através de grito contra a cidade de Jericó. E depois vai tomar posse de uma outra cidade chamada Ai. E ali eles fracassam. O texto nos mostra nos primeiros versículos que lemos já uma grande lição sobre o valor da humildade. O que nós encontramos no começo dessa história tem base e apoio em um provérbio que diz que a humildade precede a honra, mas a soberba traz a destruição. Quando Israel foi lutar com Jericó, décadas antes, espias foram na cidade e voltaram tremendo, com um relatório negativo, mas tem um fato positivo no relatório negativo. Eles olharam para a grande dificuldade que era vencer Jericó, pelos soldados, pelas muralhas que tinha, pela força militar, poderio que havia em Jericó. E eles se sentiram dependentes e fracos, dizendo: não podemos. Dependeram totalmente de Deus. E através dessa dependência de Deus, décadas depois, eles tiveram uma vitória sobrenatural em Jericó. Eles tiveram um sucesso em Jericó. Quando chegaram diante de Ai, alguns espias foram ver a cidade. E eles voltaram dizendo: é fichinha, nós somos os bons. A gente não precisa nem se esforçar muito. A gente consegue vencer essa cidade de Ai fácil. Tem poucos soldados, pouca gente. Só tinha 12 mil habitantes em Ai. Um exército pequeno. Não vamos mandar nosso exército, não. Manda um pouco só de homens lá. E eles foram totalmente derrotados. Sabe, quando vem a soberba, quando vem o orgulho, quando vem a presunção, junto com isso, vem uma série de abismos juntos. Eles foram assim porque tinha uma série de problemas já envolvendo a nação de Israel. E é sobre isso que nós vamos falar nos próximos minutos. Então esse é o quadro, é isso que aconteceu. No meio dessa história, Acã, ele tomou posse de algumas coisas da cidade de Ai, quando havia uma orientação clara da parte de Deus para não pegar nada, destruir tudo. E por causa disso eles tiveram uma derrota. Vamos ver então algumas características na vida de pessoas perigosas. Primeira característica: as pessoas perigosas, elas atraem fracasso para a comunidade onde elas estão inseridas. Elas trazem derrota para sua família, elas trazem derrota para sua igreja, elas trazem derrota para sua cidade, elas trazem fracasso. Josué capítulo 7, versículo 4, 5, conta isso, que eu já falei para vocês. Então os soldados de Israel fugiram diante dos homens de Ai. 36 israelitas, soldados, foram mortos. Os outros foram perseguidos, correram, deram as costas para os inimigos. E foram todos derrotados na descida, quando iam para as pedreiras. Deixa eu complementar um pouquinho as informações que eu já dei para vocês. Aqui nós temos alguém completamente desobediente a Deus, que é Acã. Pessoas perigosas são marcadas por essa desobediência a Deus, que faz com que elas tragam fracasso para o meio social onde elas vivem. Essas pessoas, elas, pela desobediência, elas marcam suas vidas e frustram seus filhos, esposa, marido, irmãos na fé, colegas de trabalho, porque elas são desobedientes a Deus. Eles tinham conseguido uma grande vitória, como eu já adiantei para vocês, sobre Jericó. E olhe o que era Jericó: uma cidade construída em cima de uma montanha,
que tinha 2 muralhas de proteção. A primeira muralha do lado externo com 2 metros de largura. Depois havia um poço entre a primeira muralha e a segunda, um vale, uma distância, e uma outra muralha com 4 metros de largura. Ambas as muralhas tinham 10 metros de altura. Veja a dificuldade de vencer Jericó. Mas eles lutaram com humildade. Se você quiser ter vitória na vida, lute com humildade. Nunca pense que você já pode, que você já sabe. Nunca pense que é impossível você virar uma pessoa perigosa, porque isso pode ser um orgulho, pode ser uma soberba. Paulo escreve e diz: aquele que pensa que está em pé, você sabe a sequência. Tome cuidado, para que não caia. Tome cuidado, seja vigilante. A soberba é um bichinho pior que o vírus do coronavírus, que vai chegando sorrateiramente, vai contaminando e mata a eternidade das pessoas. Eles, com obediência a Deus, obediência louca, marche em volta dessas muralhas enormes, grite, toque trombeta, espere que Deus vai lutar por vocês. É uma obediência assim, lógica até. Tiveram uma grande vitória que vocês conhecem o resultado dessa situação. Agora eles chegam diante da cidade de Ai, e Deus fala: o pecado de Ai é muito grande. Eu vou tirar a terra deles e dar a vocês, mas eu não quero que vocês tenham nada da cidade de Ai. Destruam tudo que vocês encontrarem na cidade de Ai. E vocês sabem que eles foram terrivelmente humilhados, porque eu já adiantei para vocês, o texto mostra, perderam a batalha, porque julgaram: é uma cidade fraca, de exército, nós sabemos lutar, nós podemos vencer. E foram derrotados, porque alguém ali no meio atraiu fracasso para a nação. Uma pessoa perigosa, ela atrai fracasso. A Bíblia fala do homem bem-aventurado. Numa sociedade patriarcal do tempo bíblico fala do homem, mas podemos modernizar hoje e dizer a mulher também. Bem-aventurado, é feliz, homem que teme a Deus. Ele vai ter a sua casa, seus filhos ao redor da mesa, vai ver tudo florescer, ainda na velhice ele vai dar fruto. São pessoas que não são perigosas para a sua família, mas tem pai que é perigoso para os seus filhos. Tem mãe que é perigosa para os seus filhos. Tem marido, tem esposa que são perigosos para os seus cônjuges. São pessoas que atraem o mal, trazem o mal para a sua família, trazem o mal para a sua casa. Tem pessoas que são perigosas na igreja que congregam. Eles trazem o mal para a igreja. Por quê? São pessoas desobedientes. E vivemos numa cultura de desobediência, de rebelião, de revolta, de questionamento. A Bíblia fala para obedecer os pais e os filhos desobedecem, para obedecer os pastores e as ovelhas questionam. Porque vivemos numa cultura de desobediência, para obedecer autoridades. E nós vivemos uma cultura de desobediência. Só que a desobediência atrai fracasso, atrai destruição. Nós estamos com o templo fechado por uma questão de obediência civil. Porque a hora que alguém piscar e falar: eu acho que pode abrir, nós já abrimos. A hora que alguém pensar de autoridade: não, acho que não tem problema, nós abrimos. Mas, ainda que seja absurda a ordem, está fechado. Vivemos uma cultura de desobediência. E essa é a segunda característica das pessoas que são perigosas. Elas são marcadas pela desobediência. Versículo 1 do capítulo 7. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Nós aprendemos aqui que pequenos interesses individuais geram grandes derrotas coletivas. O interesse de Acã, qual era o interesse de Acã?
Deus falou: destrói tudo, queima tudo. Ele viu uma capa babilônica, com um tecido babilônico, uma capa que não era muito comum ali em Ai, nem em Jericó, nem em Israel. Era uma capa histórica da Babilônia. Era uma capa bonita, valiosa. Ele olhou a capa e falou: que problema tem de eu guardar essa capa? Que problema tem de eu pegar essa capa para mim? Ninguém vai nem notar. Ele falou: eu vou pegar 2,5 kg de prata. 2,5 kg de prata. Qual é o problema de eu pegar 2,5 kg de prata? Prata não é pecado, prata não é errado. O que tem? Qual é o problema de ter prata? Eu vou pegar só meio quilo de ouro. Meio, não é uma tonelada, é meio quilo de ouro, é 2,5 kg de prata, é uma capa babilônica. Só isso que eu vou pegar. Mas o pegar 1 grama de prata significava desobediência ao que Deus falou. O pegar 1 quilo ou 1 tonelada de ouro representava a mesma coisa, desobediência ao que Deus falou. As pessoas perigosas, elas são marcadas pela desobediência. O raciocínio delas funciona assim: não tem problema de eu comer um fruto que Deus falou que não é para comer. Qual é o problema? Um fruto é tão desejoso, é tão bonito. Será que Deus não quer que eu viva as coisas boas? São as pessoas marcadas pela desobediência. Elas se justificam, elas argumentam, elas falam tudo para dizer: eu faço o que eu quero, do meu jeito. Elas são desobedientes. São pessoas perigosas. Representa aquele crente que troca a glória da igreja, de Cristo, por momentos de pecado e prazer. Eu vivo na casa do Senhor há mais de 45 anos como um crente de verdade. Há cerca de 45 anos como um crente de verdade. Quase 40 anos pastoreando. A alegria, o prazer de viver na presença do Senhor, ele existe no meu coração depois de todo esse tempo, porque em algumas situações havia a possibilidade de desobedecer e ter um prazer momentâneo, pessoal, um interesse meu em uma área ou outra, e eu precisei dizer não, para não trocar a glória da igreja de Cristo. Mas essas pessoas perigosas, por um momento de prazer, de pecado, de satisfação, eles são capazes de trocar a glória da igreja de Cristo. Aqui quem está no templo, quem está na casa, quem é que tem prazer na igreja do Senhor Jesus Cristo? Se sente bem. Me marcou muito da outra vez que fechou a igreja, quando ela voltou a abrir, uma senhora que entrou pela porta e me encontrou ali perto da porta. Ela olhou para mim, os olhos delas começaram a correr as lágrimas. Ela disse: eu estava sentindo tanta falta de estar aqui na igreja. Eu estava sentindo tanta falta. Depois de 1 mês e meio que ficou aproximadamente sem vir ao templo, que não podia vir, ela chorava falando da glória da igreja de Cristo. Mas essas pessoas perigosas, elas trocam a glória da igreja de Cristo por um momento de prazer. São pessoas perigosas. Tome cuidado com elas. Elas impõem dificuldades às conquistas da igreja, porque elas estão movidas pelos seus interesses pessoais. A igreja é um exército que precisa caminhar unido, cada um na sua trincheira, mas um defendendo as costas do outro, um interessado na vida do outro, um protegendo o outro. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo deve viver assim. Mas essas pessoas perigosas, elas estão interessadas no bem delas. Elas estão preocupadas com as coisas que lhes chamam a atenção. E por isso elas não se importam com a trincheira do lado, não se importam com a velhinha, não se importam com a criança, não se importam com a espiritualidade da igreja. E elas estão prontas a buscar o interesse delas. Foi o caso de Acã. Eu quero essa capa, eu quero esse ouro, eu quero essa prata. Eu quero, não interessa se isso vai fazer mal para o povo. Além de não se preocupar com Deus, não se preocupa com o povo, não se preocupa com as outras pessoas, não se interessa, porque o seu interesse fala mais alto.
Sabe o que Paulo fala dessas pessoas? Em Filipenses capítulo 3, versículo 19. Filipenses capítulo 3, marca aí, é muito importante no teor dessa mensagem. Versículo 19. Olha na segunda frase do texto. Eu só vou olhar na segunda frase do texto. O Deus deles é o ventre. Na tradução, na linguagem de hoje, diz assim: o Deus deles é o estômago. O que é o estômago? É o lugar de prazer, de satisfação e de produção na vida. Você come, tudo que você come vai para o estômago, e lá no estômago isso é distribuído para o seu corpo, é feito todo o processo digestivo, vai tudo acontecendo ali para que o seu corpo tenha vida. Qual que é o Deus dessas pessoas? É o seu estômago, é o que lhes dá prazer, é o que lhes sustenta. Não é o pão da vida, não é a água da vida, são os seus prazeres, os seus desejos, as suas vontades. Essas pessoas perigosas, elas vivem em função do que satisfaz os apetites delas. Apetite sexual, apetite financeiro, tudo que traz satisfação para o apetite dela, ela vive em função disso. Ela não se importa com mais nada. São pessoas cujo Deus é o seu próprio estômago. Terceira característica das pessoas perigosas. Está gravando aí? Está marcando? Vamos relembrar? Primeira característica: são pessoas que atraem fracasso para a sua comunidade, para o lugar onde estão. Segunda característica: são marcados por desobediência. O comportamento deles é de desobediência. Pessoas perigosas. Terceiro, possuem coisas escondidas em suas vidas. Possuem coisas escondidas em suas vidas. No versículo 1, na tradução da linguagem de hoje, lá embaixo no versículo está escrito assim: Acã escondeu algumas coisas. Essas pessoas perigosas, elas têm segredinhos inenarráveis. Elas têm coisas que o pai não pode saber, que a mãe não, meu pastor, meu amigo não pode saber. E tem uma coisa na minha vida que não interessa a ninguém. Ninguém tem que saber disso. Essas pessoas perigosas falam para a namorada: isso é só entre nós dois. Essas pessoas perigosas falam para o sócio: isso é só entre nós dois. Essas pessoas perigosas falam para o companheiro de ministério: olha, a igreja não precisa saber. São pessoas perigosas que têm segredinhos, têm coisas escondidas que ninguém pode saber. Tem que ficar guardada as 7 chaves. Quando alguém vem com coisas perigosas para você, nesse sentido de ocultas, não pode ser contada, levante a sua antena de atenção. Essa pessoa é perigosa. Ela é perigosa. Vocês já ouviram a expressão assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida? Não devo satisfação para ninguém? Pois bem, essa expressão é diabólica, é da Bíblia de Satanás. Quem fala isso está lendo outra Bíblia, está lendo outra palavra, não está lendo a palavra de Deus. Quer ver o que diz a palavra de Deus? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 3, o versículo 2. Eu também não vou olhar em tudo, não precisa. Só uma parte do versículo 2, que está grifado ali no texto da tela. Só aquilo. Começa dizendo: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Por todos. Todos têm o direito de ler a nossa vida, de conhecer a nossa vida, as nossas ações, as nossas decisões, as nossas atitudes. Queria ver os casais de namorado dizendo: podem ler o nosso namoro, podem ler.
Os negociantes e comerciantes dizendo: podem ler os nossos negócios. Os pastores e líderes dizendo: pode ler a nossa vida, o nosso casamento, a nossa casa, a nossa forma de fazer as coisas, podem ler. Mas as pessoas perigosas não. A vida é minha, ninguém tem que saber, não interessa a ninguém. Eles leem e pregam a cartilha de Satanás, porque são pessoas perigosas. Porque a Bíblia Sagrada diz que a sua vida é uma carta escrita para ser lida por todas as pessoas. Destinatário todos. Não tem segredos, não tem o que ocultar. É uma carta lida por todas as pessoas. Pessoas perigosas não, tem coisas escondidas. Quarto e último: pessoas perigosas geram maus sentimentos na comunidade. Geram maus sentimentos na comunidade. No mesmo capítulo 7, na tradução da linguagem de hoje, versículos 4 a 6, no finalzinho do versículo 5, diante do comportamento de Acã, que era uma pessoa perigosa, diz que o povo ficou completamente desanimado. Na tradução que eu li, diz aqui que o coração do povo se derreteu como água. E na linguagem de hoje diz: ficou completamente desanimado. A atitude de Acã trouxe maus sentimentos no coração do povo. Ficaram desanimados e ficaram com medo, perderam a coragem, deixaram de ser ousados, ficaram assustados. Pessoas perigosas trazem isso para os outros: medo, maus sentimentos, desânimo. Depois, no versículo seguinte, no versículo 6, fala dos líderes de Israel. Olha lá, está grifado. Fala de Josué, que estava em tristeza, então rasgou as roupas. E depois os líderes de Israel estavam tristes. Contagia até a liderança, contagia até os pastores com tristeza. Essas pessoas perigosas, elas trazem tristeza, desânimo, pavor, medo, porque elas são perigosas. Então nós vimos que a atitude de Acã trouxe desânimo, medo, tristeza para os israelitas. A igreja não pode ficar e se sentir naturalmente feliz quando existe pecado no meio dela, o qual atrai a ira de Deus. Não pode. Não pode. Quer ver uma igreja decadente? É aquela igreja que quando há pecado as pessoas comem sanduíche de mortandela rindo e sem nenhum problema. É quando há pecado está todo mundo confortável e não tem problema nenhum. E o problema é quando o pecado é tratado. O problema é quando o pecado é confrontado. Essa é uma igreja doente. É uma família doente. Quando o pecado dentro da família fica sem tratamento. Mas quando há tratamento, aí é problema. Aí é indisposição. Essas pessoas perigosas não podem passar por desapercebido. Tem que ser notado. O apóstolo Paulo escreve uma das cartas e diz assim: notem aqueles que promovem escândalo no meio de vocês. O que ele está dizendo? Não faça vista grossa, não finja que não tem problema, não desvie os olhos. Note, perceba aqueles que não estão andando conforme o ensino que vocês têm recebido. Paulo fala assim: note. Existem, não sei se vocês já repararam, eu percebo isso, tem um cheiro de igreja muito aguçado. Nem Covid tira esse meu olfato de clima de culto, de clima de igreja. E às vezes tem cultos com um ambiente mais carregado. Às vezes tem culto que parece que não vai, que as coisas não acontecem. Não é um ou outro. Às vezes o culto está muito bom, mas a gente, porque não está bem, está esfriado, ou está triste, tem algum problema, e a gente não está bem. Mas eu estou falando daquele culto que não flui, daquele louvor que não sobe. Não porque alguém para ele não está subindo. Não, mas não sobe mesmo. Por quê? O clima espiritual, ele não está bem porque pessoas proeminentes na igreja são perigosas.
Não estou falando, eu pensei muito para chegar nessa palavra. Porque na igreja entra uma pessoa cheia de pecados, doente espiritualmente, quase indo para o inferno. Você nunca vai prejudicar um ambiente do culto. Você pode chegar aqui travestido, pode chegar aqui drogado, pode chegar aqui tendo matado alguém na rua, pode chegar aqui na igreja com as suas roupas espirituais totalmente sujas, e isso não vai impedir que uma oração suba a Deus, que um louvor agrade o coração de Deus. Mas quando pessoas proeminentes na igreja, pessoas de importância, pessoas de cargo, de relevância, de ação na igreja, são pessoas perigosas, isso faz com um mal-estar generalizado, atrapalha o culto, o clima fica ruim, porque eles estão quebrando a aliança com Deus. Empolgadinhos aí para tocar, cantar? Então segura só mais um pouquinho, que a minha conclusão é maior que a mensagem agora. Não é não, mas eu preciso falar mais um pouquinho com vocês, porque essa história tem conclusão. Nós percebemos a grande lição dessa mensagem da parte de Deus, é como Deus leva a sério a vida em comunidade. Como Deus olha para a igreja como corpo. Embora Ele conheça a nossa individualidade e cuide artesanalmente no dia a dia de cada um de nós, Ele nos olha como corpo. Ele escreve uma carta para a igreja que está em Éfeso. Ele escreve uma carta para a igreja que está em Esmirna. Ele escreve para Tiatira. Ele não escreve para João de Tiatira, para Maria da cidade de Pérgamo. Não, ele escreve uma carta para a igreja que está em Pérgamo. Mas quem aqui fez algo errado? Maria. Mas ele não escreve a carta para Maria. Ele escreve a carta para a igreja de Pérgamo. Perceba como Deus trata o seu povo como comunidade, trata a sua aliança como uma aliança comunitária. Somos corpo em Cristo, individualmente somos seus membros, mas juntos somos corpo de Cristo, e é assim que Ele nos trata. 3 características dessa forma de Deus ver o seu povo como uma comunidade. Primeira, o pecado de uma pessoa é tido como o pecado de todo o povo. A história é muito fácil, clara nisso. Quando eles são derrotados na cidade de Ai, Josué entra em pane. Josué fica com um parafuso na cabeça tão grande, ele não sabe o que aconteceu. Ele desanima, ele fica triste, ele se abate. Ele vai diante de Deus e fala: Senhor, e agora? Todo mundo vai zombar de nós. Vão dizer: cadê o Deus deles? Uma cidadezinha dessa nos derrotou. Todo mundo vai zombar da gente. Sabe para onde eles iam depois de vencer Jericó, vencer Ai? Eles iam para a capital, Jerusalém, a terra dos amorreus, dos jebuseus, dos heteus, dos heveus. Eles iam para lá. E Josué fala: como é que nós vamos chegar lá agora para lutar, Senhor? Estamos envergonhados, não tem jeito. Versículo 11, Deus é categórico. Deus é categórico. Primeiro no 10, Deus fala para gente: o que você está fazendo aí, reclamando, resmungando, murmurando? Vamos, levanta-se, por que você está aí caído? No versículo 11, Deus em 2 palavras resolve a questão. Ele fala: Israel pecou. Irmão, aí em casa, vocês aqui na igreja, foi Israel que pecou? Quem que pecou? Quem? Acã. Acã pecou. Mas qual é a sentença de Deus? Israel pecou. Mas foi um camarada. Mas Deus só foi Israel que pecou. Por isso a derrota para Israel, porque Israel pecou. Alguém pode dizer assim: mas Deus é exagerado. Ele é mesmo. Para olhar para a gente como corpo, Ele é exagerado. Ele nos vê como corpo mesmo. Israel pecou. Olha a sequência: Israel pecou. Olha como é que está o verbo no plural: quebraram a minha aliança, tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram. Quem é que fez tudo isso?
Mas esse um contaminou. Contaminou. A igreja tem que saber reagir melhor diante da contaminação. Uma pessoa foi infiel, mas todos foram considerados culpados. É uma lógica bíblica. Uma pessoa infiel, todos são considerados pecados. Todos são pecadores. Um justo morre por todos os pecadores e todos podem ser justificados. É uma lógica bíblica, incompreensível na natureza humana, mas totalmente aceitável no mundo espiritual, nas leis espirituais. Pessoas inocentes sofreram, 36 pais de família morreram por causa de alguém desobediente a Deus. O juízo veio por causa de alguém desobediente a Deus. Francamente, uma pandemia mundial é um juízo de Deus. Tem motivo ou não tem? Tem motivo ou não tem? Tem motivo no mundo? Tem motivo na igreja? Tem. 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 Não adianta ficar perguntando para Deus: Deus, por que dessa pandemia? Por que tanta gente morrendo? O mundo pecou. Essa é a resposta de Deus. A igreja pecou. Sabe, os Acãs de nossos dias nas igrejas hoje, que estão vivendo pelo seu estômago, pelo seu prazer, eles acham que é um problema deles. Eles estão trazendo consequências sobre a igreja. A vida deles está fazendo isso. Somos responsáveis pelas nossas atitudes. E o que nós fazemos repercute no corpo. Porque Deus nos olha como comunidade. Segundo, todos sofrem as consequências. Primeiro, o pecado de um é o pecado de todos. Segundo, todos sofrem as consequências. Josué 7,12 diz assim: os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Israel está condenado à destruição. E olha o que é mais grave. Deus diz para eles: vão perder a minha presença, não continuarei com vocês. Irmãos, não seria mais lógico que Acã morresse na batalha? Não seria mais lógico cair um raio na cabeça de Acã? Não foi Acã que fez? Não seria mais lógico? Mas não é essa a lógica de Deus. A lógica de Deus é de comunidade. A lógica de Deus é de corpo. Paulo escreve aos Coríntios sobre aquele moço que tinha incesto com a sua madrasta, e ele fala para a igreja: ninguém se incomoda aí, todo mundo lava a mão, todo mundo diz: eu não tenho nada a ver com isso, não quero me envolver, problema dele, eu não me meto, eu não gosto de confusão. Paulo diz: ninguém se incomoda, ninguém se chateia, ninguém se aborrece, todo mundo cruza o braço. Sabe por quê cruzam o braço? Porque não tem visão de comunidade. Não se inquietam porque não tem visão de comunidade. Deus diz: todo Israel pecou, os filhos de Israel não puderam resistir, Israel está condenado, eu não continuarei com Israel, porque alguém pecou. Todos sofrem as consequências. Por fim, todos devem se arrepender e se consagrar a Deus. Versículo 13, vem a solução: levante-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã. Todo o povo é chamado ao arrependimento. Não tinha que pegar Acã, na minha lógica e na tua lógica, colocar ele no púlpito e falar: se arrepende, maldito. Nós sabemos que teve consequências terríveis sobre Acã e sua família. Não vou entrar nesse mérito, vem depois. Mas chega aqui, Deus chama todo o povo à consagração. Sabe o que é uma vida em comunidade? É uma vida que, quando o clima do culto não está bem, todo mundo vai para casa arrancando os cabelos. Quando um Acã surge no meio da igreja, buscando seus próprios interesses e a satisfação do seu estômago, todo mundo fica inquieto. Isso é a vida em comunidade. Todos se arrependem. Me chama a atenção, me chama muito a atenção o comportamento de Neemias. Neemias ali na frente,
Ele sabe dos pecados de Israel. E ele está em Babilônia. Ele não fez nada errado. Mas vocês sabem que a oração dele é assim: nós pecamos, Senhor. Nós, todo o povo, pecamos. Nós desprezamos os teus mandamentos. E nem mesmo tinha feito nada errado. Mas sabe o que é isso? É o espírito intercessor. Quem vive em comunidade precisa abandonar a postura de juiz que dá sentença sobre as pessoas e se transformar em intercessor. Não dá para ser as duas coisas. Eu sou intercessor e dali a pouco está lá julgando pessoas, condenando pessoas, falando mal de pessoas. Eu falo mal de pessoas para as pessoas. Eu falo aqui coletivamente, e às vezes algum eu chamo ali no canto. E eu falo olhando nos olhos. Porque eu não sou juiz de ninguém. Mas não dá para ser intercessor e ao mesmo tempo juiz. Virou Brasil? O juiz agora é o que faz a lei, que determina, que condena e que absolve e que também diz o... Ué, é juiz, condena pessoas, ataca pessoas, agride pessoas, fala para os outros, noticia, fica ali e depois vai lá interceder. Se tiver algo que alguém precisa receber, fale com a pessoa. Fique falando para os outros do lado. Fale para a pessoa. Aí depois a tua intercessão vai subir diante de Deus por ela. Vai se quebrantar. É o que Deus está nos ensinando. Quero convidar vocês a ficarem em pé para louvarmos a Deus. O pastor Antônio Marcos vai interceder por nós depois dessa mensagem, desse louvor. E eu termino dizendo que se nós não acabarmos com as pequenas coisas, elas vão acabar com a gente. Se a gente não desprezar as pequenas desobediências e jogá-las fora e dizer não queremos, mas se a gente nos apegar às pequenas desobediências, elas vão destruir a gente. Vocês sabem qual foi a estratégia de Gideão para vencer os filisteus, né? Ele colocou fogo no rabo das pequenas raposinhas. E as pequenas raposinhas corriam no meio do mato, com o rabo pegando fogo, e puseram fogo em tudo. Não eram grandes animais que causaram a tragédia, são pequenas raposinhas. Toma cuidado com as pequenas raposinhas na sua vida. Vamos cantar e depois vamos orar ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Vem, Senhor, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, só sincerizada, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Peça isso ao Senhor mais uma vez. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que
Aleluias. Aleluias. Feche teus olhos. Você que também está no seu lar, na sua casa. Oh, carabalabás. Senhor, como teu servo iniciou este culto, Pai, a tua palavra diz assim que nós elevamos nossos olhos para o monte. De onde virá o nosso socorro? Oh Senhor, a tua serva, Pai, ministrou o louvor que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam. Senhor, como teu servo, teu filho ministrou, Pai, aleluias. Senhor, nós queremos pedir perdão. Perdão, ó Pai, quantas vezes, ó Pai, a tua igreja tem pecado, quantas vezes a tua igreja tem falhado. Senhor, como a tua igreja, Pai, tem feito algo, Pai, que muitas vezes tem entristecido a Ti, ó Pai. A Cam pecou. Oh Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia da nossa igreja, das nossas igrejas, ó Pai. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar o teu povo diante de Ti, ó Pai. Senhor, eu quero colocar a tua igreja diante de Ti, ó Pai. Senhor, eu quero colocar esta vida que agora está no hospital. Quero colocar este lar, ó Pai, que está em discórdia. Quero colocar esta família que está em discórdia diante de Ti, ó Pai. Oh Deus, que haja a Tua paz sobre esta família. Que haja cura neste hospital agora, ó Pai. Essa pessoa que está nos vendo, que está nos assistindo, ó Pai, pelo celular, pelo tablet, ó Pai, que recebeu esta palavra, traz cura, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Essa pessoa, Pai, que foi sentenciada, que o seu pulmão está com 50%, que está com 70%, que haja cura agora, Pai, em nome de Jesus. Oh, ribalabalabalabas. Senhor, nós rendemos a Ti, ó Pai, toda honra, toda glória e todo louvor, ó Pai, porque nós podemos olhar para Ti, ó Pai, e saber que o nosso socorro vem de Ti, ó Pai. Oh Deus, nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a ser cada dia mais obediente à Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a ser cada dia mais obediente à Tua voz. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Deus. Oh Deus. Entra agora, Pai, com a Tua provisão. Entra agora com a Tua provisão, ó Pai. Que haja, Pai, cura. Que haja restauração. Que haja libertação, ó Pai. Oh Deus, eu não conheço, ó Pai, essas pessoas que estão nos vendo, que estão nos assistindo. O Senhor conhece, ó Pai. E que agora, Pai, em nome de Jesus, haja cura e libertação. Que a Tua paz venha sobre essa família agora, ó Pai. Oh Deus, e a Ti, somente a Ti, nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o véu. Quero ser usado da maneira que Te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos todos nós aqui no templo, em casa, aplaudir ao Senhor pela Sua palavra a nós revelada. Glorificado seja o Seu nome, sempre, eternamente. Aleluia.